Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vamos pra mais um pré-jogo aí, certo? Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, ao vivo na TV aberta aí na Record, né? Direto da Neoquímica Arena, Corinthians e Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2023. Vamos falar um pouquinho dos dados desse jogo, do nosso adversário Ituano, né? E vamos ver como é que o Corinthians chega pra essa partida, né? Bom, pegando aqui o histórico geral da partida, são 33 jogos, tá? Entre Corinthians e Ituano, com um saldo extremamente positivo pro Corinthians, tá? 23 vitórias, 3 vitórias apenas para a equipe do Ituano ao longo da história e mais 7 empates, né? Ou seja, o Corinthians com uma vantagem muito grande, né? Contra o adversário desta tarde no âmbito geral, né? No âmbito histórico entre as duas equipes. O Ituano atualmente está na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Ele quase subiu para a Série A ano passado, levou o último jogo da Série B 2022, naquele jogo contra o Vasco, tava valendo classificação para os dois, né, para a Série A. O Vasco acabou vencendo aquele jogo no interior de São Paulo, né? Venceu fora de casa o Ituano. E o Ituano acabou permanecendo na segunda divisão por mais uma temporada, né? Até por esse desempenho na Série B, a gente esperava até uma campanha melhor do Ituano no Campeonato Paulista desse ano, né? O que não aconteceu. Mas enfim, é uma equipe de Série B, não é uma equipe tão boba assim. Então o Corinthians deve ter deve estar totalmente ligado nessa partida, né? O Ituano já foi duas vezes campeão paulista, tá? 2002 e mais recentemente 2014, tá? Aquela final contra o Santos nos pênaltis, né? O Ituano aí que vem fazendo campeonatos paulistas decentes, né? Então tem tido uma boa gestão aí, conseguido permanecer na segunda divisão. Fica ali, geralmente meio de tabela, né? Mas geralmente nessa última temporada brigou pra subir, como eu acabei falando aí, né? Vamos para os jogos do Ituano, né? O Ituano fez uma campanha de 12 pontos no Campeonato Paulista, tá? E devido ao regulamento do Paulistão, ele acabou se classificando no grupo do Corinthians, né? Mesmo não tendo uma das melhores campanhas no geral, né? Acho que são 16 times, né? Foi a 14ª campanha, algo assim, tá ligado? Ele estreou no Morumbi empatando 0x0 com o São Paulo, depois empatou em casa com a Portuguesa por 1x1, empatou fora de casa com o Guarani por 0x0, perdeu em casa pro Palmeiras por 3x1. Perdeu da Inter de Limeira por 1x0 fora de casa, perdeu em casa pro Água Santa de 3x0, aí voltou a vencer a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 3x2 fora de casa. Perdeu fora de casa também pro Mirassol por 1x0, depois venceu em casa a equipe do Santo André por 2x0, perdeu em casa pro São Bernardo por 2x0, aí tomou um cacete do Bragantino fora de casa por 5x1. Aí pela Copa do Brasil já, né? Empatou em 1x1 com Princesa, não sei de que estado que é esse time. Mas se classificou, né? Eu acho que as equipes que jogam fora de casa nessa primeira fase da Copa do Brasil se classificam com empate. E depois venceu por 3x0 o Santos, né? Que tinha chegado com possibilidades de classificação. O Ituano meteu 3x0 e acabou se classificando, né? O Ituano acabou passando em segundo. O Ituano que tava brigando para se classificar e para não ser rebaixado no mesmo jogo, né? Inacreditável esse regulamento do Campeonato Paulista, né? Então acabou o Corinthians com 22 pontos no grupo C. O Ituano com 12, São Bento com 10 e Ferroviária com 9, né? O Ituano acabou se classificando para as quartas de final dessa maneira. A gente pode ver aqui que o Ituano com uma equipe bastante surpreendente, né? A forma como vem jogando mal. O prognóstico era de que fizesse um bom campeonato paulista, né? Se classificando com tranquilidade para pegar o Corinthians. Mas acabou que não foi isso, né? Passou na base das almas ali, mas atingiu o objetivo de ser a segunda melhor equipe do seu grupo, né? Que era o projetado antes de começar o Paulistão. Só não foi da maneira como a gente que tem assistido, né, as últimas temporadas achou que seria aí do Ituano com um pouco mais de tranquilidade, né? Fazendo até um campeonato paulista decente, com uma campanha melhor no geral, né? Mas enfim, né? Enfim, o Corinthians passou em primeiro no grupo C. E aí, mano, vamos pegar aqui os últimos jogos entre Corinthians e Ituano, tá? Eu peguei aqui as últimas 4 partidas, tá? Em 2019, o Corinthians venceu fora de casa o Ituano por 1x0 na primeira fase do Paulista, gol do Avelar. O Corinthians empatou em casa com o Ituano no Paulista em 2020, gol do Luan. Olha, o Ituano conseguiu ser vítima do Luan, né? No Paulistão de 21, também em casa, o Corinthians venceu o Ituano por 2x0, gol de Otero e Jô. Cara, só tem... Só tem que sujeito clássico aqui, né? Avelar, Luan, Otero, Jô, né? Que época, meus amigos. E o ano passado venceu o Ituano fora de casa por 3x2. Gols de Fábio Santos, Paulinho
e Juliano, né? Como vocês viram aí no retrospecto geral, o Corinthians vem sempre muito bem contra o Ituano, né? Esperamos que se concretize hoje. Além do retrospecto bom contra o Ituano, também tem um retrospecto bom nas quartas de final, tá? Tava vendo aqui, o Corinthians chegou nona, pelo seu nono ano consecutivo, né? Às quartas de finais do Campeonato Paulista. E em todas elas o Corinthians passou de fase, né? Chegando pelo menos até a semifinal do Paulistão. Vamos relembrar aqui, ó. Então o Corinthians tem um ótimo prognóstico nessa fase do campeonato. Em 2015, ó, passou pela Ponte Preta nas quartas com um gol do Renato Augusto, né? Por 1-0. E isso no Paulistão em 2015. Esse time era muito bom do Corinthians, né? A gente foi eliminado invicto. Depois na fase sequente a gente acabou empatando em casa com o Palmeiras e foi eliminado nos pênaltis, né? Esse time aqui jogava pra caramba, cara. Eu fiquei muito surpreso do Corinthians não ter sido campeão paulista aquele ano. O Corinthians estava jogando muito. Enfim, em 2016 passamos pelo Red Bull Brasil por 4-0. Gols de Alain Mineiro, cara. Cara, Alain Mineiro, mano. Lucas, Giovanni Augusto e André Balada, 4-0. O Corinthians aí é aquele time, depois que teve toda a saída da galera de 15, né? Aí teve essas reposições, né? Tipo, saiu Renato, Jadson, Wagner Love. Saiu até o Ralf, tá ligado, mano? Malcolm. Aí foi tipo. As reposições foram Giovanni Augusto, né? Guilherme, Marlone, né? Quem é que não lembra dessa época terrível, né? Marquinhos Gabriel, André Balada. Essas foram as reposições aí que o Corinthians. Eu lembro que pagou caro nesses malucos, né? Isso que foi o foda, né? Enfim. Aí em 2017 voltou a ser 2 jogos, né? Nas quartas de final. O Corinthians empatou por 0-0 fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois venceu em casa por 1-0. Gol de Rodriguinho, né? Essa foi a primeira partida que eu fui na arena, então é uma partida muito especial. Aí em 2018 o Corinthians perdeu o Bragantino por 3-2. Gols de Balbuena e Pedrinho. E depois na volta conseguiu a classificação por um 2-0. Gol de Sid Clay e Maicon, né? Em ambas, né? 17 e 18 a gente foi campeão no final do torneio, né? Chegamos até a final, fomos campeões. Em 2019 também fomos campeões, mas foi um pouco mais complicado. A gente empatou com a Ferroviária 1-1 fora de casa, gol do Gustavo. Foi até aquele jogo, né, que a torcida do Ferroviária tava cantando vitória antes da partida acabar. O Gustavo fez o gol no finalzinho, né? Gustavo, né? E na volta, mais um empate por 1-1, dessa vez na arena, né? Gol do Júnior Urso. A partida foi para os pênaltis e passamos por 4-3. Detalhe desse confronto aqui, foi a primeira vez e única até hoje que eu fui na arena e vi uma disputa por pênaltis, tá ligado? Não recomendo, cara, não recomendo, é uma sensação terrível já da televisão. Ver do estádio é pior ainda, cara. Parece que é infinito a cobrança de pênaltis, nunca vai acabar. E quando acaba não tem nenhum sentimento bom, é só de alívio mesmo, cara. Absurdo, absurdo o sentimento de uma cobrança de pênaltis você estando no estádio. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade. Essa foi minha única até agora e não recomendo muito não, cara. Quase morri. Aí no Paulista de 20 a gente venceu o Red Bull Bragantino, que na pandemia já, por 2-0, o jogo foi no Morumbi. O Corinthians passou na Bacia das Almas, né? Inclusive, aqui, ó, de todas essas campanhas, essa foi a única que o Corinthians não teve a vantagem, tá? Nas quartas de final. O Corinthians passou em segundo, né, em 2020, atrás do Bragantino, mas a gente venceu. Mando no Morumbi, né? Gols de Ederson e Jô. No Paulistão de 2021, já com Wagner Mancini, se não me engano. Tava com Mancini já. O Corinthians meteu 4-1 na Inter de Limeira. Esse foi aquele jogo que o Corinthians jogou com 3 zagueiros, né? Tipo, ó, teve 2 gols do Gemerson, tipo, zagueiro, tá ligado? Gol do Raul e gol do Fagner, né? Praticamente a defesa toda deixou seus golzinhos. E o ano passado, né, o Corinthians fez uma partida péssima contra a equipe do Guarani, acabou por 1-1 também, gol do Gil, mas a gente passou nos pênaltis por 7-6. Pô, esse aqui parecia que não ia acabar nunca mais também, as cobranças de pênaltis, tá? Eu lembro que eu tava assistindo de casa, acho que o Cássio pegou o último, né? E a gente se garantiu pra depois ser eliminado pelo São Paulo ano passado no Morumbi, né? Mas o Corinthians aí, como vocês têm visto, né? Vamos para a 9ª disputa de quartas de final consecutiva e estamos com um retrospecto super positivo, né? 8 classificações nos últimos 8 anos, né? Ou seja, nas últimas 8 vezes que o Corinthians jogou as quartas de final do Paulista, passou. 2014 o Corinthians ficou fora da primeira fase, tá ligado? Foi eliminado na primeira fase, lá com o Mano Menezes. Enfim, aí o recorte dessa sequência boa do Corinthians, né? Então eu acho que a gente tem tudo pra se apegar que o Corinthians vai passar de fase, tá? Não tô querendo jogar zica aqui não, mas eu acho que o Corinthians tem total condição de passar. Tem no retrospecto positivo contra o Ituano não fez o bom Campeonato Paulista, e todo esse retrospecto positivo nas quartas de final do Paulistão, beleza? A lista de relacionados, né? O Corinthians soltou aí, o Corinthians só não solta quando tem
clássico, né? Aparentemente esse aí é o dogma do Fernando Lázaro, né? Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo que eu fiz do Lázaro ontem, dá uma passadinha aí, clica no nome no canal aí, ó. Dá uma baixadinha aí, clica no nome do canal, vai sair à disposição dos vídeos do Loucos do Bando. Veja lá. Os 5 pontos positivos do Lázaro e 4 negativos aí que eu identifiquei nessa primeira fase do Campeonato Paulista, nesse início de trabalho, fechou? Bom, vamos para os relacionados. Temos Cássio, Donelli e Carlos Miguel pro gol. Para as laterais, temos Fábio Santos, Matheus Bidu e Fagner. Rafael Ramos de novo fora, tá? Tá com problema na coxa aí. Ele ficou fora desde o jogo contra o Santos, se eu não me engano. Quando a gente falou que ele tá em transição, parece que foi mais grave do que eu imaginado essa lesão na coxa do Ramos, né? Enfim. Os zagueiros, Gil, Balbuena, Mendes, Caetano e Murilo. Os meio-campistas, aqui tem volante e meia, tá? O Corinthians põe assim à disposição de relacionados, né? Cantígio, Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Rony. Como vocês podem ver, Renato Augusto está fora da partida, aquelas dores no joelho da pancada, né? Deu um estiramento colateral, medial, sei lá o que no joelho do Renato. E ele tá se recuperando, né? Parece que, segundo o vídeo da Corinthians TV, o último boletim que saiu, se vocês quiserem ver lá, parece que ele poderia jogar esse jogo, mas o Corinthians optou por fazer um tratamento 100% completo para ele voltar 100% para uma eventual semifinal, dado o ponto de que o Corinthians está com muitos relacionados, né? O DM está vazio de titulares, né? Então todos os caras, basicamente, o Corinthians tem um bom plantel para ir para o jogo contra o Ituano, então o Corinthians entende que pode deixar o Renato fora, mas acredito que se fosse um clássico ele iria jogar, tá? Eu acho. Enfim, pelas falas do Maziotti, né? O cara físico lá, o preparador físico do Corinthians lá, consultor, né? Acho que ele é tipo freelancer, tá ligado? Enfim, os atacantes, tem o Adson, Giovani, Pedrinho, Roger Guedes, Romero e o William Alberto, né? Outro cara que eu senti falta aqui é o Júnior Moraes. Não que eu queira usar ele, né? A questão é que toda hora esse cara tá fora, né? Nunca tá disponível pros jogos do Timão, né? Dado isso, cara, eu acho que a gente só tem aqui uma dúvida, né? Porque assim, ó, deve ser Cássio no gol, Fagner, Mendes e Gil e Fábio Santos, ok? Aí, eu acho que quem entra no lugar do Renato, segundo notícias aí semanais no Globo Esporte, no meu timão, é o Paulinho. Aí deve jogar Paulinho e Juliano, na frente deles o Adson, e no ataque Guedes e o Yuri Alberto. Eu acho que a única dúvida que fica é entre Rony e Fausto. O Fausto jogou muito bem contra o Santo André e eu acho ele melhor, num geral, do que o Rony. E como a gente vai jogar sem o Renato Augusto, eu acho que acaba matando o Rony, tá ligado? Nesse sentido. Por quê? O Rony, quando ele toma a bola ali, ele tem basicamente a obrigação de tocar pro Juliano e o Renato Augusto e os caras decidirem, né? Sem o Renato Augusto, o Paulinho não tem mais muito essa questão de criação, né? Vai ficar totalmente carregado sobre o Juliano. O Paulinho vai aparecer como aquele elemento surpresa. Sei lá, o Yuri Alberto vai puxar a marcação, o Guedes vai puxar a marcação, o Adson e o Paulinho vai chegar por trás. Ele vai no máximo começar a jogada, mas não vai ter muita posse de bola, como o Renato tem durante as partidas, né, nosso maestro. Então acho que seria importante ter o Fausto. O Fausto que tem um papel de construção de jogadas muito mais efetivo do que o Rony, tá ligado? Então acho que deve jogar o Fausto, na minha concepção. Mas tem o fato de o Rony só ficou fora contra o Santo André por causa dos cartões lá. Ele, o Adson e o Cássio estavam pendurados, né? E como zerava o cartão passando de fase, eles deixaram esses 3 jogadores fora para não ter o perigo de estarem suspensos para essa partida decisiva, né? Então o Rony, ele não foi sacado, tá ligado? Ele foi protegido aí pela questão dos cartões. Eu jogaria com o Fausto, mas entendo se o Lázaro manter o Rony por questão de hierarquia, né? Vamos ver. Palpites, eu vou de 2-1 Corinthians, cara. Vai ser uma partida difícil, tal. Sem o Renato Augusto, o Corinthians tende a sofrer um pouco mais. O Ituano deve vir com uma linha de 10 lá atrás, tá ligado? Enfim, eles não estão muito confiantes também, partidas ruins. Porém, deve vir muitos defensivos, né? Como é uma partida eliminatória, deve ter aquela carga emocional mais complexada durante o jogo, né? Se fosse uma partida ali, tipo, contra o Santo André, apostaria numa vantagem maior, tipo um 3-1, 4-1 pro Corinthians. Mas acho que vai ser uma partida complicada aí, vamos ver como o Corinthians se porta, sem o Renato Augusto desde o início, tá? Eu acho que 2-1 eu vou de gols de Paulinho, acho que Paulinho faz mais um hoje, e gol do Roger Guedes. Eu vou nessa dupla de gols aí, firmeza? Bom, a gente volta aí depois do jogo, né? Como eu disse, 4 da tarde, né? O Química Arena. Infelizmente não consegui ingresso pra ir, os ingressos estão esgotados já. Até entrei pra comprar, mas, pô, sobrou um ingresso lá de 150 conto, né? 105 conto lá, o Oeste Business, sei lá o que.
não deu pra estar adquirindo, correto? Então não deu pra gente estar comparecendo, mas a Fiel comprou todos os ingressos. Eu não tenho muitos pontos aí no FT, então também não deu pra comprar uns ingressos mais acessíveis. Mas, arena lotada, quem tiver lá vai apoiar o Coringão. É isso, esperamos voltar aí no final da tarde com uma classificação do Corinthians e esperando seu adversário para as quartas. Firmeza? Palmeiras está classificado já, venceu ontem São Bernardo. E acho que a gente tem tudo aqui de informação antes desse jogo, beleza? Voltamos aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vai Corinthians!